Hoje eu estou diante de um dos textos mais preciosos do Novo Testamento. Quem é Deus para o apóstolo Paulo? E hoje nós vamos falar sobre o Deus desconhecido de Atenas, que já é bem conhecido de todos nós. Nós vamos pensar sobre conhecendo o Deus desconhecido. Abra uma escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. A partir do versículo de número 22. Atos 17, leremos a partir do versículo de número 22. Quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Faremos uma leitura alternada. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Todos, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio o Areopagita e uma mulher por nome Damaris, a quem e com eles outros. Amém? Pai bendito, tua palavra foi linda. Nós queremos que essa palavra possa gerar vida em nós. E para que tenha sentido nesta noite, nós precisamos ser lidos por tua palavra. Por isso nós colocamos o nosso coração, a nossa inteira vida diante da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que a tua voz seja clara a nós. Que mais uma vez nós sejamos edificados em nome de Jesus. Podeis sentar, meus queridos. Segunda viagem missionária, Paulo chega na Grécia. Paulo, em suas 3 viagens missionárias, visita 3 continentes diferentes. Como era um missionário estrategista, ele sempre visitava as grandes metrópoles, as cidades sedes.
Chegando na Grécia, ele escolhe as cidades mais importantes, dentre elas Atenas. Atenas era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Atenas arrogava para si o direito de ser a terra da sabedoria, da sapiência, do conhecimento. Atenas era o berço da filosofia, o berço dos grandes luminares do saber, terra de Sócrates, terra de Platão, Aristóteles, Eurípedes, Esculápio, Plínio, Petrônio e tantos outros filósofos. Era uma terra onde se cultivava a filosofia, a reflexão, e mesmo estando dominada pelo Império Romano, todos os atenienses ainda arrogavam para si o direito de serem superiores, porque sabiam mais, porque eram mais inteligentes, mais intelectuais. Essa cidade era uma cidade que possuía muitíssima sabedoria e muitíssima beleza arquitetônica. Para os irmãos terem ideia, Petrônio disse que em Atenas havia 30 mil deuses, só na cidade de Atenas. As praças eram repletas de deuses. Todo o panteão grego estavam em todos os lugares públicos. E em cada templo, em cada acrópole, em cada praça, em cada lugar público havia erigido centenas de milhares de deuses. Plínio chegou a dizer que era mais fácil você encontrar um deus do que um homem em Atenas. Uma cidade que possuía amplo conhecimento, uma cidade que atraía para si turistas de todos os lugares do mundo. Ora, estar em Atenas era estar em um lugar das artes. Era como estar no Louvre, né? Estar em Atenas era estar em um lugar onde se cultivava o saber. Todo turista gostaria muito de colocar a planta do seu pé em Atenas, porque havia beleza arquitetônica, as artes estavam em todos os lugares. As expressões artísticas eram comuns naquele lugar. Havia muita beleza artística onde você andava. Além disso, havia a beleza da sabedoria. Os moradores de Atenas se reuniam em um lugar chamado Ágora, uma praça. E os mais simples moradores de Atenas discutiam filosoficamente e profundamente. Era uma cidade onde todas as pessoas admiravam a ideia do filosofar, do saber. Paulo, quando chega em Atenas, ele não faz uma viagem turística. Porque um cristão dificilmente conseguirá chegar em um ambiente e não olhar para este ambiente com os olhos de Deus. E quando Paulo começa a caminhar por Atenas, a Bíblia diz que o seu espírito começa a se incomodar. Ele fica extremamente incomodado. A viagem, que deveria ser uma viagem turística, se torna uma viagem difícil de ser digerida pela alma do apóstolo Paulo. Paulo fica incomodado,
porque eles conheciam muitas coisas e eles tinham muita beleza. Mas Paulo tinha o Espírito Santo de Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus não se engolda com beleza. A arte pode ser bonita, a sabedoria pode ser bonita, mas nem tudo aquilo que é belo é de Deus. Eu estava escrevendo sobre isso essa semana e me veio uma frase na mente, eu acho que essa frase tem sentido. A beleza é o pacote, é o embrulho que o inimigo da igreja usa para colocar os seus presentes. Tudo que o diabo coloca diante dos nossos olhos é bonito, sim ou não? É atraente aos olhos. E às vezes a gente vai para Atenas e fica encantado com a beleza artística e com a beleza da sabedoria. Mas quem tem os olhos de Deus, quando chega em Atenas, fica incomodado. Ou você pensa que tem crente na igreja que não acha bonito esse período do carnaval? Pastor, não fale disso não. Tem, mano. Tem crente que acha que pode ir até para um blocozinho, vestido de qualquer marmota. É porque é bonito, é cultura. É cultura, irmãos? Cultura do inferno. E se eu não puder dizer isso para os irmãos, eu não posso pastoreá-los. A festa da libertinagem, a festa que zomba do nosso Deus que é santo 3 vezes, a festa que brinca com tudo aquilo que é sagrado, não pode ser uma festa admitida no ambiente da igreja. E nenhum crente pode transitar nos lugares e achar bonito. Não, as escolas de São Paulo... Está pensando que não tem crente que passa horas esquecida não assistindo? Aqui não tem não, irmão. Cuidado com a beleza. O fruto da árvore era belo demais e atraente aos olhos, mas nem tudo que é belo é proveniente do eterno. A cruz não é bonita, a morte não é bonita, mas foi a partir dos horrores do Calvário que Jesus nos concedeu vida e vida com abundância. Foi a partir da morte do Calvário que Jesus nos deu nova oportunidade de enxergar o mundo de forma diferente. Crente não anda em Atenas encantado com Atenas. Crente anda em Atenas dizendo: a estátua pode ser bonita, mas se não glorifica a Deus, eu não me prostrarei a ela. A sabedoria pode ser extraordinária, mas se ela não for de Deus, ela é carnal, ela é humana, ela é prejudicial. Ela é prejudicial. Não, pastor, o senhor está falando isso aí, mas eu mando só o meu filho se divertir, ele se diverte só um pouquinho e volta logo. Você não vai ter problema agora, que seu filho é muito novo. Talvez você tenha problema daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Nós precisamos fincar marcos na nossa família. Nós precisamos que os nossos filhos olhem para Atenas e digam: Atenas não é bonito, Atenas não é interessante. Interessante é Jerusalém. E eu estou caminhando para Jerusalém. E quem está caminhando para Jerusalém não se engolda com a beleza de Atenas. Quem está caminhando para Jerusalém aqui? Quem está caminhando para Jerusalém? Bendito seja o nome de Jesus. As casas de Jerusalém nem são atraentes aos olhos, mas tem um que está no centro de Jerusalém, a Jerusalém celeste, o dono da cidade de Deus, o Cristo Jesus. Ele sim é digno de ser adorado. Ele sim é digno de ser adorado. E na Nova Jerusalém tudo é pleno e perfeito. E tudo é pleno e perfeito não porque Deus vai reconstruir, mas é porque Deus está lá. O céu é maravilhoso,
porque o Senhor está lá. E aí Paulo, o apóstolo, entra na cidade, seu espírito fica incomodado e ele vai para o Areópago. Areópago é um templo erguido e erigido em homenagem ao deus Ares, deus da guerra. E nesse templo haviam muitos deuses. É muito parecido com o misticismo e o sincretismo religioso brasileiro. Você tem no catolicismo brasileiro, por exemplo, santo para todo tipo de doença. Eu faço parte de um grupo de psicólogos e tem uma psicóloga que é bem católica. E aí quando uma pessoa no grupo diz assim: amanheci com a garganta inflamada, ela manda uma foto. Esse aqui é o santo das doenças na garganta. Eu digo que tem até isso, gente. Vai ter santo até das correntes das bicicletas quebradas, né? Mas tem santo para absolutamente tudo. Isso é herança religiosa. Os atenienses também eram assim. Eles tinham um santo para os mares, eles tinham um santo para o Hades, eles tinham um santo para os céus, que na verdade eram deuses. O panteão grego era um panteão que atendia a todas as necessidades, e por isso que Paulo diz assim: vocês são filósofos, mas eu vejo que vocês são bastante supersticiosos. Paulo reclama que eles eram filósofos, mas havia entranhado no coração deles uma superstição extraordinária. E aí eles começam a erigir vários altares. Eles eregem um altar ao deus da chuva, eles eregem um altar ao Deus da saúde, ao Deus da fertilidade. Eles vão erigindo, e aí de repente eles percebem que ainda permanece uma terra não fértil. A infertilidade permanece. O que está acontecendo? A gente já erigiu o altar ao Deus da fertilidade. O que está acontecendo? Não, a gente esqueceu algum Deus. Aí alguém diz assim: opa, tem que ser um altar para o Deus dos mares. Aí eles complementam a situação, eregem um altar para o Deus dos mares, mas as tempestades continuam se levantando. E o que a gente faz? E aí eles vão erigindo, chega um determinado dia que um deles tem a ideia: gente, a gente está adorando a tudo quanto é Deus e os problemas continuam acontecendo. Vamos fazer o seguinte: vamos erigir um altar e vamos erigir ao Deus desconhecido. Porque se a gente tiver esquecido de algum Deus, entra nesse. A tribulação, meu irmão. Logo nós não teremos problema algum, porque se a gente esqueceu de alguma entidade, vai estar imbuído e incluído nesse altar que nós vamos erguer ao Deus desconhecido. É superstição, não é, irmãos? E aí Paulo vai para o Areópago. E Paulo, quando chega no Areópago, ele se encontra com uma espécie de conselho, tribunal maioral de Atenas. Eram 30 filósofos divididos entre estoicos e epicureus, que ficavam naquele lugar. O que é estoico e epicureu? Eu vou falar brevemente para os irmãos entenderem. Os epicureus acreditavam que o prazer é o bem maior e a negação da dor é uma virtude. Ou seja, você vive para o prazer. Não pode ser um prazer desenfreado, segundo Epicuro, mas você vive para o prazer e para a alegria. A vida, ela é lenta, mas ela pode ser rápida. Se ela for rápida e você aproveitá-la em prazer, você vai ter aproveitado bem. Portanto, aproveite a vida agora. Essa é a mensagem de Epicuro. Inclusive ele dizia que o ser humano não deve reunir bens materiais. No mercado de Atenas haviam frases de Epicuro. Ele escreveu mais de 300 livros e nenhum deles permaneceu. Apenas inserções e comentários a respeito de Epicuro. Nenhum deles se manteve até os nossos dias. Porém, a filosofia dos epicureus permaneceu. E ele ensinava o seguinte: nós temos felicidade se nós tivermos prazer. E se você está enfrentando um momento de dor, assuma uma postura de não aceitação. Porque se você não admite a dor, você está então em uma situação de elevação. E aí quando a gente vai para a Escritura Sagrada ensina algo totalmente diferente. Paulo inclusive cita um princípio epicureu em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 32, ele diz assim: comamos, bebamos, porque amanhã
morreremos. Então vamos aproveitar a vida, vamos aproveitar o prazer da vida. Eu até achei interessante hoje mandar uma frase num grupo. Eu achei interessante, a frase era assim: gente, eu queria comunicar que a partir de amanhã, sexta-feira, todos os problemas do Brasil, os problemas econômicos do Brasil estarão resolvidos. Quarta-feira que vem a gente volta a ter problema de novo. Eu achei isso maravilhoso. E é verdade, gente. A partir de amanhã, quem deve alguma coisa não esquece, né? Quem deve alguma coisa não lembra, aliás. Mas na próxima quarta-feira o Brasil volta a ser um caos novamente. Esta é uma realidade. Filosofia dos epicureus: viva para o prazer. E aí quando a gente vai para a Escritura Sagrada, nós encontramos Tiago dizendo: tende por motivos de grande gozo passardes por provação. Nós temos o apóstolo Paulo dizendo que a tribulação produz a perseverança experiência, a experiência esperança. Nós temos a Escritura dizendo que nós somos machucados, que nós sofreremos muitos danos, mas nós não seremos vencidos. Nós temos o Cristo dizendo que nós teremos aflições no mundo, mas a gente tem que se alegrar e ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e porque Ele venceu, a gente vai vencer também. Então o sofrimento faz parte da história. Epicuro dizia que não. Segunda escola filosófica era a escola dos estoicos. Eles diziam o seguinte: tudo está predeterminado, você não tem muito o que fazer. A única coisa que você tem que fazer é aceitar o determinismo. Para o estoicismo havia a ideia de que você não pode mudar a realidade, de que você teria que estar sentado aí nesse exato momento olhando para mim. Para o estoicismo, você não pode alterar nada do seu destino, porque o seu destino já está traçado. Por quem? O estoicismo vai dizer: pelo acaso. Outra corrente filosófica vai dizer: pelo éon. É daqui que nascem as estruturas da doutrina calvinista. Quando Agostinho, influenciado por essa ideia, trabalha a percepção de que Deus é quem determina essas coisas. É aqui que nasce. É a partir dessas filosofias que nascem a ideia da predestinação, que não é bíblica. E a gente precisa falar sobre isso com muita seriedade. E aí deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Para o estoicismo, as coisas da vida têm que acontecer na vida, porque não existe vida após a morte. Para o estoicismo, nós precisamos realizar agora, porque é impossível que a gente consiga fazer alguma coisa depois que tivermos um encontro com a sepultura. O apóstolo Paulo então vai nos dizer que isso que é corruptível um dia vai se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal um dia vai se revestir de imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, cumprir-se a Escritura: tragada foi a morte pela vitória. Se a nossa esperança fosse apenas nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Nós não esperamos apenas nesta vida, nós esperamos no porvir, nós esperamos no mundo eterno. Nós sabemos que em breve Jesus vai rasgar os céus e nós o veremos como Ele é, face a face, com miríades e miríades de anjos. Ele vai descer cantando o hino angélico, o hino e um coro extraordinário. E essa igreja vai subir ao encontro do Mestre e ouvirá a doce voz de Jesus dizendo: vinde benditos de meu Pai, e tomai por herança o reino que está pronto desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. Nós não somos como os estoicos, que esperam um determinismo que não admite escolhas humanas. Nós acreditamos que a nossa história pode ser mudada pela ação de Jesus e pela consciência de fazer o que é certo. Nós acreditamos que nós cooperamos com o destino de Deus para essa igreja. Nós acreditamos que o que Deus vai fazer nessa igreja depende do empenho e do envolvimento pessoal de cada crente nesse lugar. Nós acreditamos que nós vamos construir história em nome de Jesus de Nazaré. As coisas não acontecem se a gente apenas espera. As coisas acontecem quando a gente arregaça as mangas e diz: conta comigo, Espírito Santo, eu estou aqui, e o Senhor vai usar essa igreja para a glória do teu nome. As coisas começam a ter sentido. E agora eu cheguei no início da mensagem, eu estava só na introdução, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, quem quer saber
Quem é o Deus desconhecido? Paulo é extraordinário. Paulo caminha no Areópago e ele percebe que existem vários deuses erigidos, vários. E aí ele encontra um altar e no altar está escrito assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. Paulo então pega um gancho. Isso é estratégia evangelística, não é? Estratégia evangelística. Aí ele vai até os filósofos e ele diz assim: eu queria começar dizendo para vocês que vocês estão equivocados. Vocês não conhecem a Deus. Vocês têm vários deuses, mas vocês não conhecem a Deus. Tinha gente ali que sabia falar sobre todo tipo de assunto possível. E tem crente aqui que não sabe nem ler direito, você sabia disso? Tem crente aqui que se der a Bíblia para ele ler, ele passa uns 30 minutos para ler um capítulo. Mas antes de dormir hoje à noite, ele vai dobrar o joelho dele do lado da cama. Ele vai sentir o aconchego da presença do Espírito de Deus. E se algum filósofo chegar e disser assim: explique a existência de Deus, ele vai olhar para aquele filósofo e vai dizer assim: eu não preciso explicar. Eu sei que Ele existe porque eu estou vivo. Eu sei porque Ele existe porque Ele vive em mim. Eu sei que Ele existe porque Ele mudou a minha trajetória, porque Ele mudou a minha história, porque fez parte da minha história. Ninguém pode mudar isso. Paulo apóstolo então vai dizer: eu quero apresentar para vocês o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem. O Deus que vocês não conhecem, ele começa lá no versículo 22, versículo 23, 24. Ele diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Olha que coisa linda. Primeira coisa que o apóstolo Paulo vai lembrar para eles é que o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Diga comigo: o Deus desconhecido é o Deus criador. A assinatura de Deus está em todas as suas obras. Tudo que existe, existe por causa dele. Deus deixa traços de sua glória em tudo aquilo que ele faz. O reverendo Hernandes Dias Lopes já disse que o universo é como um teatro, a natureza é como orquestra, e cada uma das criações de Deus são instrumentos que entoam louvores ao Criador de todas as coisas. Deus está presente como ser criador. Deus, o que dizem os panteístas? Que tudo é Deus. Isso é incoerente. Tudo não é Deus, mas tudo que existe, se move ou não se move, existe, se move ou não se move por causa dele. Glória a Jesus de Nazaré. É Deus quem orienta o salmão para que ele retorne às águas tranquilas do nascimento. É Deus quem ordena a criação das estrelas. Os irmãos sabiam que existem mais estrelas nos céus do que grãos de areia nos desertos e nas praias? E você sabia, você não deu glória a Deus porque não quis, mas você sabia que o teu Deus conhece-as cada uma pelo seu nome? Glória a Jesus. Você sabia que o nosso Deus tem o controle da história, está sentado na sala de controle do universo, e não há palavra alguma citada ou pensada que já não esteja escrita diante dos seus olhos? Alguém chega e diz assim: não, Darwin mudou a história, escreveu a origem das espécies. Gente, o livro A Origem das Espécies possui o verbo provavelmente 800 vezes. Deus não diz provavelmente.
Deus diz assim, faça-se. Tem uma porção de filósofo metido a bobo que diz que esse mundo foi criado por uma explosão cataclística. Você já viu gente dizendo isso? Esse mundo foi criado por uma explosão cataclística. E aí eu me lembro de um teólogo que respondeu muito facilmente. Ele disse o seguinte: muito bem, explosão cataclística, foi. E aí ele disse assim: da desordem não nasce ordem. É mais fácil acreditar que 5 ratos pulando no piano possa tocar Mozart. Você já pensou, irmão? Colocar 5 ratos no piano e ele tocar Mozart? Aí ele disse: ou quem sabe acreditar que você chega numa sucata, explode e se transforma numa Ferrari nova. É mais ou menos assim, é mais ou menos assim, né? O crente, professor de filosofia cristã, foi afrontado por um professor de filosofia não cristã na universidade. Ele disse: olha, esse negócio de Deus não existe. Isso é bobagem da sua cabeça, é criação sua. E ele disse: olha, existe sim. Existe porque o mundo é perfeitamente ordenado e organizado. E existem leis regentes. Quem definiu as leis regentes da física? Quem definiu as leis regentes da química? Quem definiu que o nosso DNA, ele define a cor dos nossos olhos e a cor do nosso cabelo? E se os irmãos não sabem, existe 60 trilhões de fita de DNA em cada corpo humano. E cada fita de DNA é de 1,39 m. Só a fita de DNA de um ser humano, se esticada, dá para ir 3 vezes da Terra para a Lua. E ela cabe na cabeça de um alfinete. Você não deu glória a Deus porque não quis. Mas que Deus é poderoso, Ele merece ser adorado, Ele merece. Ele é digno de toda honra e de toda glória e de toda majestade. E se você acha que Ele não é grande, é porque ainda não o conhece. Ele é grande, Ele é soberano, Ele é criador de todas as coisas. A Ele seja toda majestade para sempre. E aquele professor que cria em Deus, um dia ele fez o seguinte: ele chegou na mesa dele, aí ele organizou de metal, ele fez de metal a Via Láctea. E aí ele fez o Sol, ele fez os planetas, ele fez a Terra, e ele organizou de metal com algumas linhas nylos. E aí quando aquele professor ateu entrou na sala dele, disse: representação da Via Láctea, que bonito, rapaz, gostei. Como foi que você conseguiu fazer isso? Ele disse: rapaz, eu não sei. Eu saí e não estava aí. Hoje eu cheguei e estava aí, em cima da mesa. Aí ele disse: você pensa que eu sou bobo de acreditar na história dessa? Ele disse: você deve ser. Você acredita que uma explosão gerou as galáxias? Você deve acreditar que esse brinquedo aí nasceu sozinho. Então você tem que ter fé suficiente para ser ateu. Eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu creio que eu existo por causa daquele que me ama. Eu creio que eu existo por causa da bondade do meu Deus, do excelente, do soberano e do glorioso. Prenderam Galileu Galilei porque ele disse que a terra era redonda. E quando ele chegou no cárcere, se aproximaram dele e disseram: Galileu, tu crês em Deus, Galileu? E ele disse: sim, creio. E como tu provas a existência de Deus? Diz a história que Galileu se agachou, pegou uma haste de capim, levantou a haste de capim e disse assim: basta essa haste de capim para provar que Deus existe. Aí ele disse: mas por quê? Porque há mais complexidade nessa haste de capim do que na mais extraordinária criação do homem. Essa haste de capim está ligada por juntas e conjunturas que nós não conseguimos calcular, porque são minúsculas. E o homem só é capaz de criar do que já existe. Só Deus pode fazer do nada todas as coisas. Ao Senhor seja toda honra, ao Deus Criador seja toda glória. Quem veio aqui para adorar Jesus nesta noite? Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não precisa de nada para fazer o que Ele quiser. Você de repente pode olhar e dizer assim: mas eu preciso da anuência de um médico. Deus não precisa. Mas eu preciso da assinatura de um juiz. Deus não precisa. Mas eu preciso da aprovação de um superior. Deus não precisa. Glória a Deus. Sua voz é altissonante e toda a terra reconhece a sua soberania. Paulo primeiro diz: o meu Deus é o Deus Criador. E vocês precisam acreditar nisso, filósofos estoicos e epicureus,
vocês são bastante supersticiosos. Segundo lugar, Paulo diz assim: Deus não é apenas Criador, Deus é Senhor. Deus é Senhor. Versículo 24: Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu, diga comigo, Senhor do céu e Senhor da terra. Você só poderia utilizar o título de Senhor para os Césares. Senhor era uma palavra que você só poderia dizer diante de um César. Paulo está em uma nação dominada pelo Império Romano. E Paulo está dizendo: eu posso admitir e reconhecer que César é senhor do Império Romano, mas eu reconheço e adoro um que é Senhor dos céus e é Senhor na terra. Quando Jesus nasceu, estando na manjedoura, uma luz brilha. Só 2 anos depois, os reis magos encontram Jesus, quando ele já não estava mais na manjedoura. O nascimento de Jesus é um convite à terra a se manifestar. E aqueles reis empreendem uma caminhada para se encontrar com Jesus, porque a terra estava manifestando que Jesus é Senhor. Naquela mesma noite, pastores estavam no campo, e diz a Escritura que eles tiveram uma extraordinária visão. Um dia nós teremos uma semelhante. Eles ouviram um som dos céus, e a Escritura diz que quando eles olharam, eles viram miríades e miríades de anjos, que cantavam Hosana nas alturas, na cidade de Davi acabou de nascer o Salvador, Jesus, o Senhor. No nascimento a terra se manifesta e diz: Ele é Senhor. Mas Deus decreta feriado celestial. Olha que coisa linda, né? Isso é por minha conta, viu? Não está na Bíblia não. Deus decretou feriado celestial e disse: desce todo mundo e adora o meu filho. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando ele foi ser batizado, João Batista olhou e disse: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno sequer de desatar as sandálias deste aí. Era a terra dizendo: Ele é Senhor. Mas enquanto João estava concluindo a frase, ouviu-se uma voz advinda dos céus, e a voz dizia assim: este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. A terra se manifesta e o céu se manifesta, porque Ele é Senhor nos céus e é Senhor na terra. No ato da morte, quando Jesus diz: está consumado, tetelestai, a Bíblia diz que 2 manifestações são visíveis: o céu escurece e a terra treme. Você sabe por que o céu escureceu? Porque por 3 horas a luz do mundo foi apagada. 3 horas não, 3 dias, perdão. Você sabe por que a terra tremeu? Porque a rocha eternal estava sendo ferida. Mas ao 3º dia, a luz voltou a brilhar. E não foi só sobre Cafarnaum. O povo que andava em trevas na expedicionários viu a luz. E os que habitavam na região da sombra da morte aceitaram a luz, e agora estão vivendo na luz, estão adorando na luz, estão criando os filhos na luz, estão vivendo a experiência do casamento na luz, estão seguindo a vida na luz eterna de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Os céus declaram que Ele é Senhor, a terra declara que Ele é Senhor. Na Revolução Francesa, irmãos, os homens tentaram erradicar do coração das pessoas a ideia de Deus. E diz a história que
um soldado entrou na casa de um camponês crente e disse para ele assim: olha, eu vou arrancar do seu coração a ideia de Deus, ainda que para isso seja necessário eu queimar todas as Bíblias, ainda que para isso seja necessário eu derribar todos os templos e trucidar os líderes das igrejas, mas eu vou demover do seu coração a ideia de Deus. Aquele camponês cheio do Espírito Santo pediu resposta a Deus, e Deus deu. Aí ele olhou para o soldado e disse: o senhor podia vir aqui fora de casa, por favor? Aí ele disse: posso. Aí ele levou o soldado fora de casa. Ele disse: me diz uma coisa, o senhor consegue derrubar aquela lua? Consigo não. E as estrelas que estão em volta da lua e em todo o céu, o senhor consegue? Consigo não. E quando o dia amanhecer amanhã, o senhor consegue apagar o sol? Consigo não. Então pode queimar a Bíblia, derrubar as igrejas e matar os pastores, porque os céus revelam uma glória de Deus e o firmamento anuncia a glória de suas mãos. Se eu tiver só o céu para olhar, eu vou continuar dizendo: tu és o Criador de todas as coisas, tu és Senhor de todas as coisas, digno de ser adorado sobre tudo e sobre todos. Nada pode remover do meu coração a ideia de um Deus Criador. O Deus desconhecido é o Criador, o Deus desconhecido é o Senhor. O Deus desconhecido é o Deus transcendente. Paulo vai dizer isso, versículo de número 25. Esse Deus não pode ser servido por mãos humanas, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O que é transcendência? Quando eu digo que Deus é transcendente, o Deus da Bíblia é transcendente, eu estou dizendo que Ele está acima de tudo. Ele transcende o próprio tempo e espaço. Ele está acima de todas as coisas. E o que eu faço para encontrá-lo? Se Ele está acima de todas as coisas, como eu posso encontrar o Deus desconhecido? Se Ele não é servido por mãos de homens, mas é Ele quem dá a todos nós a vida, a respiração e tudo mais. Olha o que Paulo está ensinando para a gente. Deus é transcendente, mas é imanente. Deus está distante, mas é providente. Deus está acima de todas as coisas, mas habita no coração e na alma de cada crente que aqui está. Deus está no elevado céu, mas está na tua casa. Deus está acima de tudo e de todos, mas Ele dirige a tua história e a tua vida. Deus resolve os problemas de todos os governos do mundo e das galáxias existentes, mas se preocupa e se importa com os detalhes da tua história. Deus cuida da história da humanidade e tudo acontece conforme a sua vontade, mas se preocupa com o teu futuro. Esse é o Deus da Escritura Sagrada. E onde eu posso encontrá-lo? Adão diria no jardim, Abraão diria no altar, Moisés diria no tabernáculo, Davi diria na música, Salomão diria no templo, Isaías diria na promessa, Jeremias diria na esperança, Ezequiel diria na justiça, João Batista diria no Cordeiro, João apóstolo diria no Verbo que se fez carne, Paulo diria no amor, Pedro diria na pedra de esquina rejeitada pelos edificadores. E Jesus? O que Jesus diria? Se na entrevista nós disséssemos, Jesus, eu quero encontrar o Deus desconhecido,
Já aprendi que pode ser no templo, já aprendi que pode ser no tabernáculo, já aprendi que pode ser na música, já aprendi que pode ser nas promessas, já aprendi todas essas coisas, mas me diz, Jesus, onde eu posso? E Jesus diria: nas prisões, debaixo dos viadutos, nos hospitais, nas casas das viúvas e dos órfãos, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estava preso e vocês foram me visitar, eu estava enfermo e vocês ungiram as minhas enfermidades. Você quer encontrar Deus, irmão? Encontra Deus no sofrimento do outro. Quem quer conhecer o Deus desconhecido? O Deus desconhecido se fará conhecido para essa igreja a partir do sofrimento e da angústia dos necessitados. Deus deseja levantar as nossas vidas para que a gente o encontre na dor daqueles que estão oprimidos. E aí, quando a gente encontrar Deus no sofrimento do outro, a gente não vai querer mais saber de adorar em Jerusalém ou em Samaria. A gente não vai querer mais saber se estamos adorando no templo certo, ou no monte certo, ou no vale certo, porque nós encontraremos a mais pura e plena revelação de Deus. A mais pura e plena revelação de Deus está na casa dos angustiados. E se você deseja encontrar Deus, seja auxílio para estas pessoas, seja ombro para os feridos. Ontem à noite, à tarde, uma jovem me abordou, eu estava chegando em casa, ela disse: pastor, eu queria fazer uma pergunta, e tinham outros 4 jovens. Estou passando uma situação, um conflito na oração, porque fiquei sabendo de uma jovem que morreu violentamente, era da igreja. E quando a gente vai sair de casa, a gente sempre ora dizendo: Senhor, me protege. Será que naquele dia aquela jovem não fez essa oração? E eu tenho mais uma pergunta a fazer ao Senhor: para que orar? E por que orar? Se Deus já sabia que aconteceria aquilo com aquela jovem. Então eu não preciso orar pedindo livramento. Os irmãos estão entendendo o dilema na vida daquela jovem? E eu olhei para aquela jovem e disse: você não tem que orar para que a sua oração seja escudo de proteção. Você tem que orar porque é bom estar na presença de Deus. E se você sair da oração para enfrentar o dia, você pode encarar a morte nesse dia, e você vai encarar com galardia. Mas se você não está na oração, a morte se apresentará terrível. Então nós não oramos para que Deus faça aquilo que a gente quer. Nós oramos para que a gente compreenda aquilo que Deus quer, para que o nosso coração se submeta à vontade do que é Senhor da nossa vida, do que é Senhor da história, do que não perde nada. Deus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, irmãos. E nós não oramos para que as coisas mudem no futuro. A gente ora para que a gente construa um futuro de acordo com a vontade do nosso Deus.
porque as coisas vão mudar no futuro quando a gente admitir o passado de 2000 anos atrás, quando prostrados ante a cruz de Jesus, o futuro de cada jovem e adolescente dessa igreja estará garantido. Diante da cruz, você tem garantias. Diante da cruz você tem garantias. Paulo, em quarto lugar, diz assim: o Deus desconhecido é o Deus que se envolve. Não é apenas o transcendente, mas ele é imanente. Não está apenas longe, mas está perto. E aí ele cita um filósofo chamado Epimênides. Olha que interessante. Paulo usa o Deus desconhecido, o altar do Deus desconhecido, como gancho para o sermão, e cita filosofia. Interessante isso, né? O que está registrado aqui é citado por um filósofo, e ele diz o seguinte: primeiro, nele vivemos. O que é que Paulo está dizendo para a gente, irmãos? Tudo se move em Deus, e Deus é a fonte de todas as coisas. Segundo, nele nos movemos. Deus não apenas nos fez, a gente se move por causa dele. Você está aqui por causa dele. Ele tem providenciado todo o necessário para que você estivesse aqui. E aí tem um terceiro que eu acho uma das coisas mais interessantes. Ele diz assim: nele existimos. Diga comigo, existimos. Eu estava numa aula de direito um dia, na faculdade, e era uma cadeira voltada para o direito, e tinha um advogado ministrando aula, e aí ele, no meio da aula, aliás, já quase no fim da aula, ele começou a brincar. Ele disse: gente, escolham fazer direito, só não façam filosofia, porque filosofia só tem 3 filósofos no mundo: Platão, Sócrates e Aristóteles. Tenho certeza que ninguém aqui conhece outro filósofo. Se alguém conhecer outro filósofo, cite. E aí eu disse para ele: não, professor, existem muitos outros filósofos. Existem os filósofos tomistas, que são derivados de São Tomás de Aquino, os filósofos agostinianos, que são derivados de Agostinho. Existe Plínio, Demóstenes. E eu comecei a citar alguns nomes, aí ele disse assim: olha. Aí começou a zombar. Temos um filósofo entre nós. Você fez filosofia, filho? E aí o pessoal começou a rir. Eu disse: não, eu fiz teologia. Aí ele disse: teologia? E ele tratou assim, gente. Aí eu disse: foi, professor, teologia. Aí ele disse: pois me responda uma pergunta: Deus existe? Aí eu disse: claro que não. Aí ele: como assim? Aí eu disse: claro que não, professor. Deus não existe, Deus é. Quem existe somos nós, que um dia não existimos. Deus não tem passado, nem presente, nem futuro. Ele é eterno e soberano. Aí quando eu disse isso, um aluno gritou assim: tome! Aí ele disse assim: eu sou advogado, mas fiquei sem resposta. Até o fim da sala, até o fim da cadeira, ele nunca mais brincou comigo. E eu estava querendo que a gente continuasse brincando, né? Então a Escritura diz que nele nós existimos. Você sabe o que a Escritura está dizendo? Gente, isso aqui deve encher o nosso coração de alegria. A Escritura está dizendo assim: eu, o Senhor, desde a eternidade, escolhi um dia gerar você. Olha que lindo. Deus é, Ele não existe, Ele é. Mas nós existimos, e sabe por que nós existimos? Porque Deus escolheu nos criar. Glórias sejam dadas ao Senhor para sempre. Nele nos movemos, nele nos movemos, e a Ele nós adoramos para sempre. Glória a Jesus. Sabe por que nós adoramos a Deus? Porque Deus escreve com a tinta que nunca falha, fala com a boca que sempre está pronta a nos abençoar, abençoa com mãos que nunca estão encolhidas, caminha com pés que nunca cansam. O seu nome não precisa estar na calçada da fama, está registrado em cada criação.
Ele não precisa fazer parte de nenhum tipo de sociedade secreta. Ele está em todos os lugares. Bendito seja o nome de Jesus. Ele está em todos os lugares. Coloca o nome de Jesus na academia de letras. Precisa não. Ele já é eterno. A academia não eterniza Jesus. Ele já é eterno e soberano. Shaya lavaru balu valúria. Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus nessa noite? Bendize a minha alma o Senhor e tudo que há em mim. Glorifique o teu santo nome. Enalteça o teu santo nome. Porque criaste-nos para ti. E a nossa alma não encontrará paz enquanto não repousar em ti. Porque criaste-nos para ti, e a nossa alma não encontrará paz enquanto não retornar para ti, Senhor. Nós somos teus, nós pertencemos a ti, e queremos viver para a tua glória sempre. Aleluia. Gente, eu vou concluir agora. O Deus desconhecido é Criador, o Deus desconhecido é Senhor, o Deus desconhecido é transcendente, o Deus desconhecido é imanente, mas o Deus desconhecido também é Salvador. Versículo de número 30, a Escritura diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Primeiro, uma boa notícia: Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Então não importa o que você fez, se fez na ignorância, Deus não tem em conta. Segunda boa notícia é que essa notícia é urgente. Anuncia agora. Terceira boa notícia é que essa notícia é universal, a todos os homens e em todos os lugares. Então, calvinistas de plantão, Deus anuncia a todos os homens e em todos os lugares. Não é só para os eleitos não, viu? A todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Que se arrependam. Esse é o convite de Jesus. Que se arrependam. E ele conclui essa pregação dizendo o seguinte: a notícia é boa, Deus não leva em conta. A notícia é urgente, Ele anuncia agora. A notícia é universal, é para todos os homens em todos os lugares. Mas a notícia também é inevitável. Porque haverá um dia em que Deus julgará os vivos e os mortos, por meio do seu Filho Jesus, a quem enviou. Quem nessa noite deseja participar da graça de Deus, livre-se do julgamento, porque inevitavelmente Deus julgará. Fica de pé, igreja do Senhor. Irmãos, é 9:05. Mas eu tenho certeza que não tem outro lugar melhor do que esse. Irmão, vamos cantar um hino? Amém, irmãos? E enquanto a gente canta um hino, eu quero convidar aqui à frente você que deseja aceitar a Jesus. Pastor, como é que eu faço para me livrar desse juízo? A proposta que eu vou fazer para você é a melhor proposta da sua vida. Receba a vida, receba alegria e receba paz. Você que está distante da igreja, hoje é noite de reconciliação. Você que está com o coração angustiado, porque está enfrentando um drama e não encontra solução para esse drama, corra aqui à frente. Nós vamos cantar a Deus. Pode cantar, irmãos.
você pode vir à frente. Dele, por Ele, Vamos cantar, irmãos. para Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Onde está a primeira pessoa? Motivo. Onde está a primeira pessoa para se reconciliar com o Senhor? Por Ele, hoje é noite de vida. Para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Adore ao Senhor nessa noite. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Irmãos, vamos cantar esse refrão mais uma vez. A Ele a glória. Mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
A Ele a glória. Aleluia. Espírito de Deus, o Senhor está soprando nesse lugar. Senhor, ainda existem pessoas que não estão compreendendo o que estás a fazer nesse lugar. Mas nós queremos a nossa alma encharcada da Tua presença. Senhor, nós queremos a nossa alma inundada por Tua graça. O Senhor reservou essa noite para nos renovar. O Senhor reservou essa noite para nos restaurar, ó Deus, e nós queremos prostrar-nos ante a Tua glória nesse lugar. Ó Pai, eu te peço por Tuas filhas que estão prostradas aqui à frente, ó Deus, que haja refrigério nessas almas, que o Teu perdão invada o coração delas agora, Pai. Que ao se levantar, ó Deus, elas possam ser plenamente restauradas pelo Teu amor e por Tua dadivosa misericórdia. Nós te somos gratos por cada crente que compreendeu a importância de estar aqui hoje, Pai. Ó Senhor, como é bom estar nesse lugar, como é agradável estar nesse lugar. Tu és o nosso Deus Criador, Tu és o nosso Senhor, Tu és transcendente, Tu és imanente, Tu és Salvador bendito, Tu és o Deus conhecido de todos nós, desconhecido para os prepotentes, mas conhecido para o Teu povo. E eu te peço, ó Deus, te faz ainda mais conhecido a cada um de nós. Em nome de Jesus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai e Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Espírito de Deus, repouse sobre toda a igreja, e quem tem fé diga amém. Saúde o seu irmão antes de sair e acolha as nossas irmãs que estão aqui à frente.